Nós vamos meditar nessa noite. A grande verdade é continuarmos meditando no livro de Ruth, capítulo 3. Hoje pela manhã nós expusemos os versos de 1 a 5 e hoje nós vamos até o último verso deste capítulo 3, que é o verso de número 18. Então, Ruth, capítulo 3, do verso 6 até o verso 18. E eu peço aos irmãos e convidados, visitantes, que nos ajudem na leitura. A gente vai alternando aí até chegarmos ao verso 18, o último verso. Ruth, capítulo 3, do verso 6 até o verso 18. Vamos então? Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Sucedeu que, pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois nos foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse: Não se saiba que veio mulher à eira. Em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: Como se te passaram as coisas, filha minha? Ou ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Então lhe disse Noemi: Espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Vamos novamente orar. Senhor, a gente precisa da iluminação do Teu Espírito. Eu tenho a plena consciência que eu não sou inspirado, porque inspirado somente é a Tua Palavra. O que eu posso ser diante dos meus irmãos é iluminado pelo Teu Espírito para que eu seja o mais fiel ao texto inspirado. Portanto, Pai, que meu coração, a minha mente esteja cativo ao que o Teu Espírito nos conduzir nesta noite. E que os meus irmãos, os convidados, os visitantes, entendam plenamente o recado da Tua Palavra do Senhor para todos nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Conta um pastor
E assim a gente só conta o milagre e não conta o santo, para que a pessoa não descubra onde foi, onde é, quem foi. Então conta um pastor que um casal de sua igreja se conheceram pelas redes sociais nos chamados grupos de relacionamentos cristão. E dentro desse grupo de relacionamento, eu nunca entrei para ver, mas disse que nesse determinado site tinha uma pesquisa que casal poderia fazer para ver se eles eram compatíveis um com o outro. Pois bem, fizeram o teste e havia um grau muito elevado de compatibilidade. Eles se conheceram no decorrer do tempo e da caminhada, eles se casaram. Em uma das visitas ao gabinete pastoral, para um aconselhamento, eles desabafaram que eles descobriram ao longo da caminhada juntos que aquele teste de compatibilidade foi uma tremenda furada, porque eles descobriram que eles não tinham compatibilidade alguma. Hoje pela manhã nós falamos que abordaríamos um pouco desse tema, e eu já levanto uma afirmativa por meio de uma pergunta retórica: quem de nós realmente, pensando como casais ou pensando como irmãos em Cristo, somos compatíveis um ao outro? Quem de nós? Se a gente pensar naquilo que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 5, quando ele compara a igreja de Cristo, ou seja, as nossas vidas, como a noiva de Cristo, a pergunta se torna talvez mais emblemática ainda e mais relevante e pensativa para a gente. Quem de nós, como noiva do Senhor Jesus Cristo, é compatível com a vida e com a santidade dele? Eu creio que a resposta dentro de nós é: nós não somos compatíveis. Mas mesmo assim, esse noivo não desiste da gente, não abre mão da gente. Nós vamos ver nestes versos que nós lemos, Ruth executando um plano que a sua sogra elaborou para que ela pudesse ter o seu resgatador. E nós vamos ver como que Boaz reagiu a este plano elaborado por Noemi para a vida de Ruth. Lembrando, hoje pela manhã nós compartilhamos os 5 primeiros versos desse capítulo 3. Vale a pena a gente relembrar algumas coisas para a gente então dar continuidade. Noemi, nos primeiros versos do capítulo 3, ela diz para sua nora, Ruth, que arrumaria um lar para que Ruth fosse feliz. E ela compartilha com Ruth, lembrando que ela era moabita, que havia uma lei de Deus dada a Moisés, que quando uma pessoa falecera, um parente poderia resgatar. Não só resgatar as suas propriedades, mas também casar-se com a viúva. Essa lei está lá em Deuteronômio capítulo 25, do verso 5 até o verso 10. Depois leiam em casa. Noemi então explica isso a Ruth. E ela elabora todo um plano para que Ruth tomasse um banho, passasse um bom perfume, colocasse a sua melhor roupa e descesse até a eira, onde estava havendo ali toda a colheita e toda a arrumação daquilo que ao longo do período de plantação eles estavam colhendo. O verso 5 termina dizendo que Ruth fez tudo quanto dissera a sua sogra. E agora, a partir do verso 6, Ruth coloca então o plano que a sua sogra tem em execução. Diz então que ela foi para a eira e fez conforme tudo quanto a sua sogra lhe havia ordenado. Ou seja, primeiramente, ela não se deu a conhecer a Boaz, que era Ruth. Aí o verso 7 diz que
havendo Boaz comido e bebido, já estando de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então Ruth chega de mansinho até Boaz e lhe descobre os pés e se deita ali aos seus pés. Vale a pena lembrar alguns costumes daquela época, para que a gente entenda um pouquinho o contexto daqui. Eu falei pela manhã, eu repito, a colheita para o povo de Deus, para Israel, era um tempo de celebração muito grande. Aquele povo, basicamente, a sua fonte de renda, de alimentação, de sobrevivência, era da agricultura. Lembramos também que eles estão vindo de uma fome de pelo menos 7 anos. Tudo que eles plantavam no decorrer destes anos, eles não conseguiam colher, como juízo de Deus, porque eles viviam na época dos juízes. E o tempo dos juízes nos mostra o quanto o povo se afastara do Senhor Deus. E como juízo Deus, um dos elementos que Deus usa para juízo foi a fome ao povo de Deus. O povo agora está voltando da fome. Lembremos então do verso 6, lá do capítulo 1, quando Noemi e Ruth estavam ainda em Moabe, Noemi toma conhecimento que Deus se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Então era um tempo de celebração, era um tempo de festa. Eu quero que a gente veja isso nas Escrituras. Abra rapidamente Isaías 9:3. Nós não vamos em tantos textos hoje, mas abra só em Isaías capítulo 9, verso 3. Isaías capítulo 9, versículo 3. Olha o que o profeta nos diz. Ele diz: tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentastes. Alegrem-se eles diante de ti, como se alegram em quê? Na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Voltando então, era um tempo de celebração, era um tempo de alegria, e Boaz celebrava certamente ao Senhor por poder plantar e colher. E diz então que ele fica em um dos montões de cereais ali colhidos. Certamente, ou provavelmente, essa permanência ali é para que não pudessem, na noite, na madrugada, serem assaltados ali. Assaltantes levarem os grãos daquilo que eles tinham colhido. E Boaz dorme então ali num monte de cereais, e Ruth chega então de mansinho e descobre os seus pés, e os pés de Boaz ficam então ao relento, aquele friozinho da madrugada. O verso 8 diz que sucedeu que pela meia-noite assustou-se o homem e sentou-se. Esse assustou-se podemos entender como que ele tremeu de frio, não é o se assustar com Ruth, né? Ou ser uma assombração do meu lado, não foi isso. E diz então que ele sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Imagina ele então sentindo aquele frio da madrugada, e repara que os seus pés estão sem coberta, e ao levantar possivelmente o seu tronco, ele percebe que tem uma mulher nos seus pés. Que negócio é esse? O verso 9 diz assim: Boaz: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque és o resgatador. Um outro costume de Israel. Quando o resgatador ele estava disposto a assumir aquela viúva, ele então jogava uma capa por cima como sinal de que ele então resgataria aquela viúva. E então Ruth pede para que ele faça isso. Vale a pena lembrar que Ruth não está sendo oferecida num sentido, podemos dizer assim, pejorativo. Gente, que mulher oferecida, vai atrás do homem e ainda diz: você quer casar comigo? Lembremos da lei do Senhor dada a Moisés, repito, Deuteronômio capítulo 25, dos versos 5 a 10, que a mulher, ela tinha direito de fazer isso. Inclusive, se o resgatador não quisesse assumir,
ela teria direito de ir até o portão da cidade, que era onde se resolvia todos os negócios da cidade, e numa linguagem carioquês, aquele homem era esculachado no portão da cidade. Mas vamos continuar no texto. Boaz diz assim: bendito, ou bendita tu és, sejas tu do Senhor, minha filha. E ele diz: melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não fostes até jovens, quer pobres, quer ricos. Ou seja, a primeira benevolência de Ruth foi permanecer com a sua sogra, foi não deixá-la sozinha. Há uma outra benevolência, concomitantemente, que Ruth tenha feito com a sua sogra, foi ir atrás de alimentos e pudesse compartilhar com a sua sogra alimentos. Mas ele diz: olha, a tua última benevolência, ou seja, me solicitar que eu seja o teu resgatador, é muito melhor do que a primeira. Porque você não foi atrás de jovens, você não foi atrás de pobres e ricos. Você fez conforme manda a lei do Senhor. Por mais que você seja moabita, por mais que você não conhecer a lei de Deus dada a Moisés, você está agindo segundo a lei e a vontade de Deus. Verso 11 diz então que Boaz diz algo. Ele diz assim: agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste, eu te farei, pois toda a cidade, todo o povo sabe que tu és mulher virtuosa. Essa palavra é a mesma palavra lá de Provérbios 21. Mulher virtuosa, quem a achará? E Boaz diz assim: olha, toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa, sabe o que você fez para com a sua sogra, não obstante não ser do nosso povo, como que você usou de bondade, como que você tem caráter. Só que Boaz levanta uma objeção. Ele diz no verso 12: ora, é muito verdade que eu sou o resgatador, mas ainda há outro resgatador mais chegado do que eu. Ou seja, Boaz estava dizendo em outras palavras: minha filha, eu sou o segundo da fila. Tem um primeiro. Existe um primeiro. Talvez você não saiba, talvez a tua sogra não tenha dito, mas existe um primeiro. E ele diz: olha, fica-te aqui esta noite. É como se ele dissesse: não vai embora nessa alta madrugada. Já era meia-noite, literalmente meia-noite mesmo. Ele diz: fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem, está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu farei, tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. Em outras palavras, ou parafraseando, Boaz, ele estava dizendo aqui: olha, fica aqui, dorme essa noite aqui, não vai embora alta madrugada, amanhã cedo eu vou ao encontro desse que está no primeiro da fila. Se ele quiser te resgatar, então você será resgatada por ele. Agora, se ele não te resgatar, eu empenho a minha palavra, acima de tudo, com Deus, que eu serei o teu resgatador. Verso 14 diz que ficou-se, pois, deitada ali aos seus pés, até pela manhã. Em momento algum, irmãos, vale a pena frisar aqui, o texto está nos sugerindo. Por que eu quero frisar isso? Porque muitos que comentam, eu digo teólogos que comentam o livro de Ruth, chegam nessa parte, ou antes, dá a entender que Noemi queria oferecer Ruth para que se deitasse no sentido de ter relações com Boaz. E em momento algum o texto está sugerindo isso. Ela chegou, destapou os pés de Boaz, e depois de ser descoberta de tudo aquilo, ela permaneceu ali aos pés de Boaz. E nós vamos ver que é o ponto que eu quero trazer para a gente, o caráter desse homem, os atributos desse homem. Diz então que ela ficou e se levantou depois de manhãzinha, e antes que pudesse se conhecer um ao outro, porque disse: não saiba que veio mulher aqui na eira. Porque, ainda na lei de Moisés, que Deus deu, se o povo soubesse que o resgatador deitara para ter relação antes de resgatar de forma legal,
ele perderia esse direito. E como a mulher estava ali, o que o povo poderia pensar? Nós não pensaríamos assim? Está sozinho. Mas não aconteceu isso. E disse mais: dá-me o teu manto, Boaz pede, que tem sobre ti, e segura-o. E diz que ela segurou, e ele encheu com 6 medidas de cevada, e lhe pôs sobre as costas, e ela então entrou na cidade. Eu estou só relendo novamente, para que a gente contextualize aqui para a gente. Diz o verso 16 que ela chega em casa, a sua sogra pergunta, em outras palavras, como é que foi, minha filha? E o plano deu certo? E aí? E ela disse que contou tudo quanto aquele homem fizera. Verso 17 diz que ele deu então aqueles cereais, e esse cereal, à medida que ele deu, dá a entender que seria dentro do prazo que ele precisava para saber se ele seria o resgatador ou não. Veja então o cuidado de Boaz. Então Noemi diz assim: olha, espera, minha filha, até que saibais em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Noemi conhecia o caráter de Boaz. Ele diz: olha, aquele homem não vai descansar enquanto não resolver isso. Em outras palavras, no nosso contexto, Noemi estava dizendo assim: ó, Boaz não vai empurrar com a barriga essa situação, ele vai resolver. O que eu queria, à luz dessa narrativa, ver com os irmãos nessa noite? A princípio, podemos ser conduzidos aqui a pensar que esta mensagem ou as suas aplicações servirão somente para jovens ou adolescentes, e eu vou puxar mais para os jovens, que estão à procura não simplesmente de um namorado, mas de um casamento. Mas as aplicações desse texto vai muito mais para jovens solteiros em busca de um companheiro ou uma companheira para futuramente se casar. Estas aplicações servem para nós que somos casados, para que, se nós não tivermos estes atributos que nós vamos ver na vida de Boaz, todos nós casados, possamos perseguir esses atributos, mesmo casados. Saiamos da zona de conforto, do automático dentro do casamento. E também serve para aqueles que talvez estejam viúvos e viúvas, à luz do que Paulo disse a Tito, para que venham instruir os mais novos. Então, as aplicações que faremos agora abrangerá todos nós aqui. Eu quero então ver, à luz dessa narrativa, alguns atributos importantes na vida de Boaz, e que devem ser atributos que, eu repito, os jovens devem procurar na vida daquela pessoa que está à procura, os casados devem perseguir esses atributos, e os mais experientes, de cabelos brancos, devem ensinar os mais novos. Primeiro atributo que a gente vê na vida de Boaz: espiritualidade. O verso de número 10, ou melhor, o verso de número, 10 mesmo. A primeira coisa, quando Boaz trava um diálogo com Ruth, ele diz o seguinte: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Boaz aqui, ele não estava espiritualizando este encontro. Boaz aqui, ele não estava sendo aquele crente que tudo espiritualiza. Parece que vive no mundo do nunca. Tudo é Deus ou tudo é o diabo, nada disso. Essa era a vida de Boaz. Alguém que vivia uma vida com Deus. Lembra dos seus atos que nós já estudamos um pouco atrás? Na época dos juízes, quando cada um fazia o que achava melhor, Boaz, num período vindo de fome, ele mesmo assim deixava parte do seu campo, obedecendo à lei de Deus, para que pessoas menos favorecidas pudessem colher espigas. Lembra-se de Boaz, que quando ele chegou na sua eira ou no seu campo, ele virou para os seus funcionários e disse: que você sinta a presença de Deus hoje no seu dia de trabalho.
Boaz era alguém que, mesmo vivendo numa sociedade, talvez como a nossa hoje, Boaz era um homem espiritual. Boaz era um homem que realmente buscava a presença de Deus. Isso, eu repito, não foi fingimento. Essa foi uma atitude genuína de alguém que tinha um relacionamento vital, ativo, vivo e real com Deus. Lembre, o que diz lá o Salmo 127, verso 1? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Jovens, se vocês estão procurando alguém para um namoro e futuro casamento, essa pessoa precisa ter vida com Deus. Maridos e mulheres, nós precisamos ter vida com Deus. Os mais experientes, com as cães, os cabelinhos brancos no cabelo, ensinem os mais novos, aconselhem os casados a terem vida com Deus. Porque se o Senhor não estiver presente no casamento, no relacionamento, no lar, a possibilidade de um naufrágio é grande e real. É grande e real. Tem um livro que é da editora Ultimato. O autor, eu não me lembro o nome dele, mas o título é assim: Antes de casar com a minha filha. O que o autor nos chama a atenção deste livro é: não basta ser membro de igreja. Ah, não, eu não vou namorar ninguém, como diz assim, do mundão, vou namorar da igreja. Deixa eu falar uma coisa, não basta ser da igreja. Precisamos saber como que é a vida, o comprometimento desta pessoa com Deus. Porque não se escandalizem. Não se escandalizem. Existem pessoas dentro da igreja que é menos respeitador do que às vezes alguns de fora. Existem alguns dentro da igreja que só querem namorar, como disse um pastor amigo meu, no estilo pentecostal, com imposição de mãos. Não basta ser somente frequentador de igreja. Eu coloquei aqui algumas coisas. Ele ou ela conversa sobre Cristo. Essa pessoa que você pretende ou que você namora deseja agradar a Deus. Vive para Cristo. Encoraja a você viver também para Cristo. Você já viu ele ou ela lendo a Bíblia? Ele ou ela ama a igreja? Porque não existe essa possibilidade de dizer eu amo a Deus e não amo a sua noiva, que é a sua igreja. É incompatível, é incoerência. Estão envolvidos no serviço do Senhor? Desejam que outros ouçam o Evangelho? São perguntas que nós devemos fazer. Vocês jovens que estão para namorar ou namorando, precisam fazer. E nós pais precisamos procurar ver isso. E nós, casados, precisamos viver dessa forma. Boaz era um homem espiritual. Tinha os pés no chão. Mas, como o pastor Tiago tem pregado aqui na carta aos Colossenses, Boaz era um homem que pensava nas coisas do alto. Era um homem que se revestia do novo homem. Quer ver um outro atributo, caráter da vida deste homem? Humildade. Onde nós encontramos humildade aqui? Ainda aqui no verso 10, quando ele diz: tu usaste de benevolência para comigo. A tua última benevolência é maior ou melhor do que a primeira. Por que humildade aqui? Onde eu estou encontrando esse termo humildade aqui? Lembre-se de uma coisa: Boaz era um homem rico. E normalmente, tá, eu não estou generalizando, entendam, para que eu não seja mal interpretado. Normalmente alguém de muitas posses é alguém prepotente, é alguém de cabeça que não ouve às vezes. Boaz, ele poderia muito bem, menina,
porque tudo leva a crer que Boaz já tinha uma idade bem avançada em relação a Ruth, tanto que ele chama minha filha. Boaz, ele poderia muito bem falar assim, aproveitadora, só porque eu tenho dinheiro. Mas ele é humilde. Ele diz assim, olha, essa benevolência que você está fazendo comigo é muito maior do que a primeira. Humildade é algo que precisa estar presente na vida daquela pessoa. Ô jovens, eu estou olhando para vocês aí em cima, ó. E para a gente aqui. Precisamos, nós que somos casados, sermos humildes. Às vezes, com o decorrer do tempo, na nossa caminhada, a gente perde a humildade, por causa da intimidade que a gente tem, e a gente se torna arrogante, prepotente, a gente não ouve mais o nosso cônjuge, porque nós às vezes pensamos que nós já sabemos tudo. Boaz nos ensina que na caminhada, para termos um lar feliz, como foi a proposta de Noemi para Ruth, precisamos ter humildade. Humildade. Na realidade, nós descobrimos que ele está bastante ciente do caráter de Ruth e do seu compromisso com Deus. E até onde ele sabe, essas qualidades apagam todas as outras incompatibilidades. Boaz era humilde. E essa pessoa que nós estamos pensando namorar, se casar, é humilde? Tem humildade? Uma outra característica de Boaz, prioridade. Ele tinha prioridade. Leiam, por favor, o verso 11, a primeira parte aí. Leiam comigo, por favor. Agora, quanto dissestes, sabe por que Boaz tinha prioridade na sua vida? Porque ele não diz assim, agora minha filha, eu sei que você é bela, é linda, eu já te vi você colhendo espigas no campo, eu vi como que o teu corpo é violão, eu vi como a tua beleza, ela encanta, eu vi o teu talento. Não, a gente não encontra Boaz dizendo isso. O que Boaz diz é assim, minha filha, eu vi o quanto que você é virtuosa. Eu vi o quanto você é uma mulher que, não obstante vir de um povo pagão, idólatra, você é uma mulher crente. Você é uma mulher que se rendeu ao Deus de Israel. Você é uma mulher que acompanhou e fez uma declaração tão bela, nada mais, nada menos, para sua sogra. Boaz, ao olhar para Ruth, ele viu uma mulher de Deus, porque ele tinha prioridade. Se eu for resgatar, se eu for casar, é casar com alguém que tem objetivo de vida ao lado do Senhor Jesus Cristo. Jovens, mais do que qualquer coisa, mais do que qualquer formação acadêmica, que é importante, mais importante é saber que a pessoa que você está para namorar ou namorando para casar, se essa pessoa é verdadeiramente de Deus e tem prioridade na sua vida. Prioridade, como Jesus disse no Sermão da Montanha, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós que somos casados, essa virtuosidade tem sido para a gente algo que nós temos perseguido? Será que o nosso cônjuge pode dizer, porque ele que nos conhece, ou ela que nos conhece mais do que qualquer pessoa? O reverendo Hernandes, num livro que ele tem sobre liderança, ele fazendo um comentário de um autor, ele diz que todos nós somos construtores de máscaras. Criamos máscara para os que estão mais próximos, para os que estão um pouco mais perto e para os que estão distantes. Agora, onde nós não usamos máscaras, não tem como, é dentro de casa. Nós somos quem somos. Aqui é o pastor Antônio, né, bonitinho, engravatado. Hoje eu acho que eu entrei na andropausa, estou com calor, tirei o paletó, mas aqui tem uma figura.
Mas dentro de casa, quem me conhece é Priscila. Será que o nosso cônjuge conhece que nós temos uma prioridade na nossa vida? E essa prioridade é agradar a Cristo, acima de tudo, e consequentemente agradaremos o nosso cônjuge? Boaz era alguém que tinha prioridade. Vamos para a quarta virtude desse homem: honestidade. Honestidade por quê? Porque no verso 12, ele diz que ele era o segundo da fila, conforme eu disse. Ele poderia muito bem dizer assim: Ruth já estava ali aos seus pés. Ô Ruth, deixa amanhecer, eu vou ser o teu resgatador. Ô Ruth, eu sou o cara. Boaz, ele era honesto. Ele diz assim: ô Ruth, tem alguém mais próximo do que eu como resgatador. Eu não posso te resgatar antes deste primeiro tomar conhecimento, dele declarar o que ele quer. E, gente, vamos só lembrar algo aqui que talvez eu não esteja frisando tanto. Que eles, tá? Talvez aqui você fale, mas onde está no texto? Não é conjectura, não? É uma conjectura, mas nós vamos ver. Mais do que a lei de resgatador, eles já estavam apaixonados. Nós estamos falando de alguém que já estava gostando um do outro. E nesse momento, ser honesto é difícil. Todos nós sabemos o quanto deveria ter sido difícil para Boaz falar isso. O coração já envolvido, mais do que friamente na lei, e ele ainda ter que dizer isso: eu não sou o primeiro. Boaz era um homem honesto. Replico essa pergunta que eu estou fazendo: a pessoa com quem você já namora, ou pretende namorar e casar, você vê honestidade? Nós, como cônjuges casados, somos honestos? Ajudem-nos, os mais experientes, a caminhada dos mais novos, a caminhada dos casais, para que sejamos honestos. Uma das coisas que mais tem destruído o casamento é a falta de honestidade com o cônjuge. Desde as questões virtuais até no mérito mesmo de se deitar com o outro. Boaz nos ensina que é possível ser honesto. Lembrando, eu repito essa palavra, eles estão no período dos juízes. Se ele tivesse se deitado com Ruth, possivelmente ninguém falaria nada. Cada um fazia o que achava melhor. Igual hoje, jovens se deitam, e para a sociedade o que é isso? É normal. Pais compram cama de casal para jovens. Não, é melhor aqui do que lá fora. Honestidade que a gente vê na vida desse homem. Vamos ver mais 3 atributos rapidamente. A gente vê na vida de Boaz responsabilidade. Verso 13 diz: fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate, porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu farei tão certo como vive o Senhor. Responsabilidade por quê? Porque Boaz, ele não tem um coração de pedra, ele tinha um coração de carne como a gente. Boaz estava pronto a submeter as suas emoções, mas o que ele faz é submeter as suas emoções, as suas vontades à palavra de Deus, à vontade de Deus. Então a gente vê que era um homem responsável. Boaz estava resoluto a solucionar essa questão, porém dentro dos trâmites de Deus, não dentro dos trâmites dele. Responsabilidade. Às vezes nós deixamos a nossa emoção sobrepor a vontade de Deus, que é tão clara e objetiva para a gente. Quando eu trabalhei num comércio, numa loja, eu tinha um gerente incrédulo, que quando passava mulheres bonitas ou não, ele dizia, ele sabendo que eu era cristão, ele me chamava assim: irmão,
Vem cá, irmão. Diz que o espírito não vai para o brejo. Diz que a carne não é fraca. Ele fazia uma brincadeira com o fundo verdadeiro. No sentido, olha, esquece Deus, esquece a responsabilidade que você tem. Ninguém está vendo, não. Aqui a gente está no comércio. Boaz, ele poderia esquecer muito bem, mas ele tinha responsabilidade com Deus, com a verdade de Deus. E essa pessoa tem responsabilidade? Vamos para a sexta, caminhando mais rápido. Boaz, ele tinha pureza. Ele diz assim, verso 13, a partezinha final, deita-te aqui até amanhã. E o início do verso 14 diz que ela ficou deitada ali naquele local até amanhã. Boaz poderia ter facilmente tirado vantagem dessa situação. Ambos estavam apaixonados. Eles queriam encontrar uma maneira para se casar. Ruth era uma viúva vulnerável naquele momento. Ela já tinha expressado seu amor para com ele e ele para com ela. Pelo que mais eles deveriam então esperar? Mas Boaz não tirou nenhuma vantagem de Ruth. Não houve nenhuma insinuação para Boaz por parte de Ruth. Eles não ignoraram os padrões morais de Deus. Essa conversa à meia-noite se torna uma demonstração maravilhosa de pureza. Boaz foi um homem de caráter puro. Gente, não tinha papai e mamãe perto. Boaz já era um homem autônomo. Ruth já era uma viúva, já tinha experimentado os prazeres da vida a dois. Eles estavam ali, não tinha refletores como de Independência, não tinha luz como nós temos, era lampião. Era só baixar o lampião ali e acordar de manhã, vai embora minha filha, eu vou embora, e a vida segue e a vida continua. Mas Boaz se mantém puro. E essa tem sido uma das grandes lutas da Igreja do Senhor Jesus Cristo nestes últimos anos da igreja. Pureza. Pureza na igreja. Pureza, eu estou falando diretamente em relação às questões sexuais. Quantos namoros já avançaram muito tempo o sinal? Quantos namoros o coração já bateu com medo da menina engravidar? Quanta falta de pureza nos casamentos. Maridos ficando até altas horas da noite na internet, assistindo pornografia. Quanta falta de pureza na igreja hoje. E lá na carta aos Hebreus o autor diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Não descansemos em cima de uma doutrina bíblica, uma vez salvo, salvo para sempre, e com isso eu posso fazer qualquer coisa com a minha vida, porque eu não perderei a salvação. Talvez você nunca tenha sido salvo. Existe um livro chamado Nas Garras da Graça. O autor deste livro diz assim: graça entendida, santidade desejada. Esse negócio que eu entendi, a graça de Deus, fui salvo e posso viver de qualquer maneira. Eu repito, talvez você nunca tenha experimentado o novo nascimento, porque quem entende a graça, deseja santidade, deseja pureza. Então, se você vive uma vida assim, é hora de você buscar ajuda. É hora de você abrir o coração para alguém de confiança. É hora de você romper com este pecado de pureza, da sexualidade. Conta-se que os esquimós, eles normalmente eram mortos na madrugada por ursos. Os ursos entravam nos iglus e ali esfacelavam, destruíam os esquimós. E eles descobriram algo, que eles poderiam matar um animal e na entrada do iglu colocava esse punhal banhado de sangue. Quando o urso
Ao farejar, sentia o cheiro do sangue e começava a lamber esse punhal que já tinha se tornado um picolé de sangue. O que acontecia com a língua do urso? Anestesiava. E quando acabava o picolé, o urso cortava toda a sua língua no punhal e morria antes de entrar no iglu. E existe um autor que pega então esse fato e transporta para a vida de uma pessoa que vive no pecado. O pecado anestesia. E quando a gente percebe, a gente já está com hemorragia. A gente está morrendo espiritualmente. A gente está aqui só com o corpo, mas a cabeça está longe. Pureza, irmãos. Pureza. Boaz nos mostra que é possível ser puro. Não precisa ser um ET de Varginha para dizer não. Talvez você precise fazer igual José fez. Porque com o diabo a gente resiste. Agora com o pecado a gente corre. Não fique pensando que os hormônios são convertidos, não. Igual eu disse aqui já, que o pastor Jeremias da Oitava, saindo para casa, andando, que ele mora pertinho da Oitava, encontrou um casalzinho da igreja, não sabia onde que era a divisão de um do outro. E ele, opa, pastor. Depois ele chamou o rapazinho no gabinete. Rapaz, que negócio é aquele? Vocês estavam fundindo um no outro. Não, pastor, ninguém estava sentindo nada, não. Ele falou, e agora eu estou achando que estranho. Se você não estava sentindo nada, agora eu estou mais preocupado ainda com você. Mas a gente ri, descontrai, mas é uma coisa séria. Vamos para a sétima atitude desse homem, que você precisa observar na pessoa que você está procurando para casar, que nós casados precisamos procurar ter, e que os mais experientes possam nos ajudar: generosidade. Boaz poderia muito bem ter liberado Ruth de manhã cedinho e disse assim, vai filha, vai, como diz os jovens, vaza, vai. Mas ele não, ele diz, olha, aqui, estende aqui o teu manto, você não vai embora para casa não. Enquanto eu tenho que resolver algo aqui, com esse primeiro que está em primeiro na fila, vocês não vão passar necessidade, vocês terão suprimento. Sabe o que eu vejo aqui? A generosidade desse homem. Boaz era um homem generoso. Boaz era um homem que não tinha caranguejo ou escorpião no bolso. Ele era um homem generoso. E jovens, deixa eu falar uma coisa. Se essa pessoa que você está namorando ou está para casar não tem generosidade, deixa eu te falar, depois que casa não muda assim não, hein? A tendência é piorar mais ainda. Quem já é casado aí, não pegou um generoso ou generosa, sabe disso, não é verdade? Não caia nesse conto que, quando a gente casar, os nossos problemas resolveram. Não resolve nada. Permanece e até piora. E a gente que é casado, hein? Generosidade. Às vezes, a esposa quer algo, normalmente os homens são mais. É besteira, é que não sei o quê. De vez em quando, Priscila me dá uma, porque às vezes ela quer comprar alguma coisa, até para dentro de casa, eu digo, não sei o quê. Aí quando eu quero algo, eu já estou indo comprar. Aí ela vai, quando é você, é você. Agora quando eu quero... Vocês estão rindo porque vocês também vivem assim, né? Está pensando que sou eu que sou pecador, né? Gente, generosidade. Veja se a pessoa que você tem caminhado. Eu conheci um jovem que queria namorar uma jovem. Isso ninguém me contou, não, de terceiros. Eu sempre repito isso. Eu tenho evitado, alguém disse, de alguém disse. Eu tenho evitado isso. Isso eu vivenciei num conselho, num aconselhamento. Um jovem queria namorar uma jovem e saíram para comer um churrasquinho. E esse jovem que queria namorar a jovem, na hora lá de pagar a conta, o que normalmente faz? Eu sei que as coisas mudaram, eu ainda estou meio retrógrado, mas normalmente o homem paga. O camarada foi, você comeu tanto espetinho, eu comi tanto, ele pagou o dele e deixou a menina para pagar o dela. Aí um cidadão desse entra no casamento, vai mudar? Só tolinho que acredita. Não muda não, gente. Generosidade. Precisamos ser generosos, irmãos.
Eu não estou dizendo descontrolado. Tudo que o outro cônjuge quer, não, vai lá. Mas generosidade. A gente aprende com Boaz generosidade. Eu concluo, gente. E qual é a minha conclusão? A minha conclusão é que nós temos que entender que, eu volto ao início da nossa conversa, nenhum de nós somos compatíveis um com o outro. Boaz não era compatível com Ruth. Eu trouxe até alguns exemplos aqui, acabando eu não citei, mas quer ver? Olha, quer ver? A falta de incompatibilidade entre eles aqui. Ruth tinha crescido na idolatria, uma religião pagã. Boaz tinha crescido como seguidor de Deus. Boaz era rico, Ruth era pobre. Boaz era dono de negócios. Ruth era uma imigrante que trabalhava num dos trabalhos daquela época mais simples. Ruth tinha experimentado a tristeza de ter perdido um cônjuge. Boaz não. Boaz era um crente maduro. Ruth era uma nova convertida. Boaz era financeiramente dependente. Ruth vivia com a comida de cada dia. Ela não sabia o que talvez comeria no outro dia. Tem compatibilidade? Não tem. Porque não existe essa tal compatibilidade que a gente busca. O que há é disposição, é comprometimento que as Escrituras falam que nós devemos ter, o homem um amor sacrificial, a mulher uma obediência, não aquela obediência debaixo dos meus pés, mas a ideia ali é como se fosse a ideia militar, de patente, ou seja, mas estamos todos juntos numa missão, mas eles não eram compatíveis. Mas eles tinham caráter de buscar ter um casamento, um lar, com estes atributos, que todos nós precisamos rever, repito, nós que somos casados, se nós temos, ou se perdemos ao longo da caminhada, ou se nós nunca tivemos, precisamos ter, porque isso sustenta um lar feliz. E repito, vocês que estão na caminhada para se casar, não se engane, não se engane, repare isso muito bem, para que lá na frente vocês não sofram. Hoje eu estava almoçando, e eu fecho aqui, eu estava dizendo para minha filha, e a minha sogra está aí, minha mãe, enfim, eu estava dizendo num outro assunto, eu estava dizendo assim, na vida, a gente aprende pelas experiências dos outros, para a gente não sofrer e não trilharmos os mesmos caminhos, ou às vezes a gente tem que experimentar caminhos amargos. Porque às vezes nós somos contumazes naquilo que a gente quer e outras coisas mais. Então, para vocês, eu estou me referindo lá em cima, que normalmente os jovens sentam lá, que ainda estão para se casar, olhem bem estas coisas, pondere estas coisas. Porque quantos casados às vezes sofrem, porque um dos cônjuges abriu mão destas coisas, abriu mão de ser espiritual, o sacerdote de casa, abriu mão da generosidade, abriu mão da responsabilidade, abriu mão da fidelidade, da pureza. E hoje, se a gente não levar a sério, amanhã a gente chora amargamente. Amanhã nós estaremos nos gabinetes, clamando a misericórdia de Deus. Então, pondere estas coisas, irmãos. Hoje não estou falando alto, está mais como uma conversa mesmo. Pondere estas coisas. Atributos que nós encontramos num homem pecador, num período como parecido com o nosso. Isso quer dizer para a gente, é possível, tanto você mulher como você homem, ter esses atributos. Vamos orar? Talvez em algum dos momentos, alguns desses atributos de Boaz, você se identificou o que você precisa. Eu queria que você fizesse uma oração agora ao Senhor, se comprometendo diante dEle de sair daqui nessa noite resoluto em colocar em prática na sua vida. Talvez você precise voltar a ter uma vida com Deus.
Talvez você precise de pureza. Talvez você precise sair daqui sendo mais generoso. Talvez, jovens, vocês precisam sair daqui hoje resoluto, dizendo o seguinte: eu não vejo esses atributos nesse rapaz, nessa menina. Eu não vou insistir, eu vou romper com esse namoro antes que seja tarde. Talvez seja uma posição assim radical. Você pode até pensar, não, mas dá tempo ainda. Mas enfim, é você que está percebendo isso e vai perceber isso. Nós cantamos, Senhor, que Teu Espírito está em nós e no nosso meio. Eu não creio que nós estamos aqui como uma reunião de um grêmio recreativo, de alguém que resolveu no domingo à noite, por não ter nada, vir para este lugar onde se ajunta algumas pessoas. Eu não creio nisso. Eu creio que nós estamos, Pai, cultuando a um Deus vivo, a um Deus que está em nós e que está em nosso meio. E que por meio da sua palavra nos admoesta, nos ensina, nos anima, nos exorta e cumpre como lhe apraz falar aos nossos corações. Talvez para alguns possa ter sido um tempo de meditação maçante, mecânica. Talvez para muitos ou outros, em alguma parte desta narrativa histórica, o Senhor falou conosco. E quando o Senhor fala, a gente precisa responder ao toque do Senhor. Não podemos sair daqui indiferentes. Não podemos sair daqui os mesmos. Ajuda-nos então, Senhor. Em alguma parte aqui, colocar em prática nas nossas vidas. Eu digo por mim mesmo, quando me aplicando em estudar o texto, em pensar nas implicações para a minha vida e para as nossas vidas, eu fui tocado por Ti. E eu, como esposo, preciso rever alguns atributos que eu não perdi, eu não tenho e preciso ter para com a minha esposa, para com a minha família. Alguns eu deixei ao longo do tempo. Me ajuda, Senhor. E ajuda também aos meus irmãos. Ajuda os mais novos que estão nessa caminhada de namorar e futuramente casar. Que eles olhem bem, não basta ser frequentador de igreja. Que eles possam ver se realmente são crentes no Senhor Jesus Cristo. Se honram aos pais, se tem compromisso com a igreja do Senhor. E que sejam felizes debaixo da graça do Senhor. E que não experimente a amargura, a dor que alguns casais sofrem. Porque lá atrás, talvez não tenham sido ensinados, talvez não pensaram e tomaram uma decisão no calor da situação, ficaram constrangidos em recuar. E hoje colhe frutos amargos. Tem misericórdia destes também, Senhor. Tu és o Deus que pode transformar essa situação, porque Tu és Deus de graça e de misericórdia. Por favor, Senhor, ajuda-nos a termos famílias fortes, lares felizes, como foi a proposta de Noemi para Ruth. Eu procurarei um lar para que você seja feliz. Ajuda-nos a termos lares que tenhamos prazer, depois de um dia de trabalho, ter prazer de voltar para casa, ter prazer de sentar à mesa, ter prazer de deitarmos juntos, ter prazer de estar com os filhos. Ajuda-nos, Senhor, porque talvez alguns que estão aqui nesta noite não tenham prazer de voltar para casa, estão pensando resolutamente em quebrar, em romper a aliança. Senhor, tem misericórdia, no nome de Jesus, Pai.
no nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, eterno Pai, a comunhão do Espírito Santo, sejam sobre nós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém.